Olá, estudantes, nós estamos indo para a nossa terceira semana de aula. E o objetivo dessa semana é verificar a prevenção de problemas que vamos encontrar aí em redes de computadores. Como que nós vamos realizar essa prevenção? O que podemos fazer, né? Que ferramentas utilizar? Então, esse é o objetivo da nossa semana. Além disso, nosso objetivo também é entender como funcionam os endereços IP nos computadores e fazermos alguns testes práticos aí usando um software simulador que você pode baixar no seu computador. Todas essas informações estarão no ambiente para você. Então vamos lá. Como organizar para prever problemas, né? Então, nosso objetivo é verificar essa prevenção. Então, eu trago aqui um exemplo de uma empresa que chama Ghostwatch, qual ele quer instalar, cansado de tropeçar nos fios e ser maltratado por seu quadro de luz. Então, vamos aprender a planejar melhor para evitar futuros problemas aí. Fios correndo de qualquer maneira, fios mal conectados. Então, a gente vai aprender a fazer um bom planejamento para quê? Para prever esses problemas, né? Então, na semana passada a gente já viu um pouco de planejamento e aqui a gente vai fazer uma prática para fazer essa prevenção. Eu não vou falar de todos os slides, vocês podem dar uma lida depois, mas vou dar uma passada rápida, ok? Então, a empresa precisa de uma ajuda para organizar o local onde elas vão fazer uma gravação de TV. E o que envolve essa gravação? Então, tem que ter um bom planejamento para isso, tá bom? Então, vocês têm que ser capazes aí de se adaptar rapidamente ao ambiente onde vocês estão trabalhando, tá? Então, essa empresa, ela usa um equipamento high-tech, então de alta tecnologia, usa imagem, som, porque é para televisão, e elas fazem esse tratamento no próprio local onde está fazendo a gravação. Imagine você ser contratado por uma empresa dessa e precisa fazer o necessário para a rede não parar de funcionar. Então, evitar problemas aí. Então, no local, né, como a gente viu semana passada, a gente tem um local e a gente tem que saber em quais locais nós vamos colocar esses equipamentos. A empresa, como ela é uma gravação de TV de fantasmas, né? Ele procura fantasmas em casas antigas. Imagine, locais antigos onde não é preparado para receber essa parte de tecnologia, né? Antigamente as casas não eram preparadas, então você tem que fazer toda uma adaptação, tá? Então aqui tem os locais, depois você dá uma lida. E por onde que você deve começar aí para ter um bom planejamento? Então tem que descobrir o que vai ser conectado, em que local e que equipamentos vão estar lá. Então essa lista vai nos ajudar a planejar uma boa rede, tá? Então a gente tem que planejar um bom layout de rede com os aparelhos e locais aonde eles vão ficar e ter um plano para evitar eventuais problemas aí, tá bom? Então, vamos planejar o cabeamento de uma planta baixa aí, tá? Quando você é contratado por uma empresa, você tem que fazer esse mapeamento dessa planta. Então, na aula da semana passada, eu passei para vocês o Tinkercad, né? Onde a gente faz uma planta baixa de algum lugar. E nessa aula você vai fazer uma aplicação, ok? No final dos slides eu vou explicar como. Dos slides que você está lendo. Então, a gente vai usar o Tinkercad para fazer esse planejamento, ok? Aqui você pode ver que nós temos a planta baixa do hotel, onde eles vão fazer a instalação dos aparelhos, tá? Então, a gente tem a cozinha, que tem fogões, fornos, mesa, tem escadas, aí tem o saguão, que tem sofá, tem várias portas, banheiro. Então, como que você vai fazer a passagem desses cabos nesse local? Nesse slide nós temos exercícios para vocês verificarem quais os problemas que você encontram aqui. Então aqui nós temos a planta do porão. No porão nós temos aqui forno, fogão, tem água, lâmpadas fluorescentes, tem as máquinas de lavar, tem o caldeirão que é o boiler aqui.
Então, só identificar quais problemas. Por que você tem que identificar? Para você saber por onde não passar o seu cabo, para evitar esses problemas depois. O problema de você ter esses equipamentos, né, os cabos de rede em locais molhados ou com vibrações, eles acabam interferindo aí eletromagneticamente, né, como a gente falou na aula 1, aí, na transmissão dos dados. Então, você tem que evitar esses locais. Outros obstáculos que você encontra: paredes, escadas, janelas, pias, chuveiros. Então, evitar esses locais, tá? As paredes, como que eu vou ultrapassar essa parede? Então, eu vou fazer uma perfuração, claro, conversando com o dono do local, né? Vendo essa autorização aí. Caso você não consiga passar uma parede, mas tem que passar pela escada, então você tem que usar algumas ferramentas para isso, para você organizar esses cabos, tá? Um outro exercício aqui eu tenho aqui as câmeras e microfones. Eu quero que você passe os cabos até esse monitoring desk. Então, como você passaria os cabos nesse local, nessa planta aqui? Né? Pela porta, pela janela, pela escada? Então, tenha uma ideia de como você passaria. Aqui tem um exemplo aí de resposta. Algumas perguntas, né? Eu vou deixar aqui sem as respostas para vocês poderem me procurarem no chat, tá? E eu posso responder. Ou pode perguntar para o seu professor aí da sua cidade. Então, para gerenciar esses cabos aí, né? O que nós precisamos? Olha aqui, uma bagunça de cabos, né? Então, o que a gente precisa para organizar esses cabos? De algumas ferramentas necessárias. Aqui nós temos umas. O J-Hook, que são prendedores em J, onde você organiza bem seu cabo. Protetores de cabos, caso você tenha que passar no chão. Temos as calhas, né? Condutores de cabos, que são aquelas calhas que colocam perto do teto. Não sei se alguém já observou em algum prédio novo, sempre utiliza. Calhas para tomadas também, caso você esteja construindo num prédio novo. Amarradores são esforca-gatos, utilizado bastante, mas não pode apertar muito, senão ele acaba atrapalhando a passagem de dados. Tubo de passagem usado em prédios novos, dentro da parede. Então, se está construindo, também utiliza isso dentro da parede. Então, a empresa lá de televisão está filmando e encontrou alguns barulhos aí, né? Então, quando você encontra barulhos, ruídos, lentidão na sua rede, você tem que identificar, né, para evitar esses problemas. Então, nesse caso dessa planta, você pode ver que tem fogão, forno, o rato também pode, né? Animais podem causar problemas, ou seja, ele mastiga o cabo. Então, você tem que encontrar em que local foi mastigado e substituir aquela parte, ou substituir o fio todo, dependendo. Máquina de lavar, água, então ele não pode passar por aí, então causa interferência, evitar esses locais. Barulhos podem vir de fantasma, né? Ou faltando aí algumas coisas nos cabos. Então, qualquer coisa que afete os cabos mecanicamente ou eletricamente pode criar algum ruído, tá bom? Então, como eu falei, quais os problemas aí, né? Nessas setinhas a gente pode ver. Então, a caldeira, a máquina de lavar, o rato, lâmpadas, né? Parte elétrica, então causa ruído, tá bom? Quando você trabalha com armários, né? Aqueles racks, tá vendo essa imagem toda bagunçada, né? Onde está ligado o quê, né? Como que eu faço essa identificação? Como que eu vou organizar isso? Eu chego numa empresa e tem isso, né? E isso evita muitos problemas, tá? Tem um aparelhinho chamado Toner Trace, que a gente já viu na aula 1, né? Que ele faz, você consegue localizar da ponta de... Você coloca ele numa ponta, aqui ó, tem um exemplo. Você coloca ele numa ponta e você vai seguindo com o outro lado, com o tracer, né? Até encontrar a outro local. E aí você consegue fazer a identificação. E como eu falei na outra aula, ele também consegue identificar problemas no cabo. Se ele não escuta nada, quer dizer que tem um rompimento nesse cabo. Para fazer a identificação, a gente tem a rotulação, que é essa maquininha aqui, ó. Você digita a informação e ele imprime na hora e você consegue colar no cabo. Ele imprime uma etiqueta bem pequenininha e adaptável aí para
parte de rede. Se você não tem essa máquina, você pode usar uma impressora, né? Compra um papel que faça a colagem, né? Você imprime do tamanho menor e também serve. Não que você tenha que usar. Geralmente o pessoal usa isso em locais onde não tem acesso à impressora, tá? É bastante utilizado. Ele é um pouco caro, custa em torno de R$500, então... E ele é a bateria, então não precisaria. Você digita na hora e ele imprime. Uma outra coisa importante para hacks, para organização, são os patch panels. Então, eu coloquei um vídeo lá na aula, você dá uma olhada, como você vai limpar esses cabos no patch panel. Como que funciona? Então, o patch panel são cabos vindos das tomadas das paredes, e aí eles entram no patch panel e do patch panel vai para o switch ou roteador. Então, ele é utilizado para organizar, tá? Então, aqui tem um exemplo. Ele sai do local onde está o equipamento, entra no patch panel, o cabo, aí da frente do patch panel ele vai para o switch ou roteador. Para fazer o clipagem no patch panel, o equipamento é put down block. Aqui um exercício, né, só para você conseguir aí verificar, olhando essa tabela aqui, né, desktop 1. Do patch panel, né, ele vai para o switch 1, então ele entraria aqui e vai para o switch. É só para você conseguir aí internalizar esse conhecimento. Então aqui temos algumas ferramentas, como eu falei já nos slides anteriores, é só colocar o nome e que tipo de ferramenta, se é uma ferramenta, é um gerenciador, tá? Uma ferramenta que é utilizado para fazer, né, a clipagem. É um dispositivo de gerenciamento que vai gerenciar os cabos, é uma organização. Então, a empresa de televisão conseguiu, aí, né, com todas as ferramentas, organização, evitar vários problemas e conseguiu aí fazer a sua filmagem. Agora é com você. Então, a gente vai fazer um exercício no Tinkercad. Pode usar a sua casa. Se você já começou a fazer lá, né, da sua casa, agora vamos finalizar. Só que agora você vai identificar as tomadas elétricas, né, aonde está o equipamento que você vai colocar na rede e aonde está o acesso aí à internet. Fazer essa ligação com o cabo já, tá? E também tem que fazer uma listagem, né, de serviços que você utiliza na sua casa, por exemplo. Compartilhamento de mídia, de áudio, circuito fechado, de TV, então outros, ok? Então, pessoal, finalizando essa parte de organização, nós conseguimos evitar vários problemas aí em nossa rede, ok? Eu vou gravar mais uma aula dessa semana para endereçamento IP. Por quê? Temos que saber como que funciona a parte de IPs, alguns cálculos, né? E vamos fazer um teste num simulador aí. Essa parte de simulação, onde baixar, eu vou deixar no ambiente, ok? Espero vocês aí no chat para tirar maiores dúvidas. Obrigada!